mostrando o poder dessa doença, né? Vamos entrar um pouquinho aqui, então, na questão da definição de casos, que é importante a gente ter em mente o que é um caso de Covid, como a gente identifica, como a gente confirma ou descarta esse caso. Então, antes de falar de Covid, vamos falar de síndrome gripal. Como a gente viu no começo, o novo coronavírus ele tem a capacidade de causar uma síndrome gripal, né, uma doença respiratória leve, em 80% dos casos, inclusive sem sintomas. Né, apenas 5% dos casos vão evoluir para a forma grave da doença. Então, o que é síndrome gripal? Né? Então, a síndrome gripal é um indivíduo com um quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas. Então, febre, mesmo que referida e não aferida, né, o paciente alega ter sentido febre, mesmo que não tenha mensurado a temperatura, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Importante a gente reforçar que é a pessoa ter um quadro respiratório agudo caracterizado por pelo menos 2 sintomas. Então, se a pessoa teve febre e distúrbio gustativo, ela é um caso suspeito de síndrome gripal, certo? Para as crianças, a gente tem uma caracterização diferente, porque as crianças, o corpo da criança, ela tem uma resposta imunológica diferente dos adultos. Então, nas crianças, além desses itens anteriores, desses sintomas, né, sinais e sintomas anteriores, a gente também considera a obstrução nasal na ausência de outro diagnóstico específico. Então, incluir a obstrução nasal, que é aquele nariz entupido, na criança. Em idosos, deve-se considerar também critérios específicos de agravamento, como a síncope, né, que é o desmaio, a confusão mental, a sonolência excessiva, a irritabilidade e a inapetência. Em alguns casos aqui no estado do Ceará, a gente vem identificando a presença de diarreia também nos idosos. Então, é sempre bom a gente se atentar. Na suspeita do caso de Covid-19, a febre pode não estar presente e sim apresentar sintomas gastrointestinais como a diarreia, como eu acabei de falar nesse item anterior. E vamos falar agora de síndrome respiratória aguda grave, que são aqueles pacientes que evoluem para a forma grave da doença. Então, ele tem um indivíduo com síndrome gripal, ou seja, que tenha 2 daqueles sintomas que eu falei anteriormente, pelo menos 2 daqueles sintomas, mas que ele vai evoluir como dispneia, ou desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou saturação menor que 95% em ar ambiente, ou a coloração azulada dos lábios e do rosto. Por que eu enfatizei o ou? Porque para a gente da epidemiologia é muito importante a gente enfatizar a diferença entre o e o ou. Então, aqui, o cidadão que apresentar uma síndrome gripal, que tem aqueles pelo menos 2 sintomas que eu falei no slide anterior, e apresentar desconforto respiratório, ele já está enquadrado na síndrome respiratória aguda grave. Se ele tiver síndrome gripal ou atrelado com a pressão persistente no tórax, ele também já. Então, não precisa ser a somatória desses sintomas, desses sinais que o paciente está apresentando. Então, ou um ou o outro, né, já te indica que esse paciente está em síndrome respiratória aguda grave. Nas crianças, é sempre bom a gente relembrar, né, as crianças são diferentes, então, além desses sintomas anteriores, é preciso que a gente observe o batimento da asa de nariz, a cianose, a tiragem intercostal, uma desidratação e a inapetência. Para efeito de notificação, devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados e os óbitos por SRAG, independente da hospitalização. Então, para a notificação, a gente vai sempre considerar a síndrome respiratória aguda grave de pacientes hospitalizados e os óbitos por síndrome respiratória aguda grave. E como é que a gente confirma
enigma, né, pessoal, um caso desse, né? Eu acho que hoje o grande enigma é a confirmação. Como é que a gente vai confirmar? A gente tem hoje um aparato bem extenso de possibilidades para confirmar um caso e algumas dúvidas vêm à tona, né? Então, nós temos como confirmar esse caso via laboratório, por critério clínico epidemiológico, por critério clínico imagem, por critério clínico e por laboratório em indivíduo assintomático. E aí a gente vai identificar a diferença entre um e outro. No caso do caso confirmado laboratorialmente, nós vamos ter um caso de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave que tenha um teste de biologia molecular com resultado detectável para SARS-CoV-2 pelo método RT-PCR em tempo real. Qual é esse? Esse é aquele famoso SWAB, que a gente faz a coleta da naso e orofaringe do paciente, processa e encontra fragmentos de RNA do vírus na mucosa da oro ou da nasofaringe. E esse, se estiver detectável para SARS-CoV-2, o paciente é um caso de Covid-19 confirmado por critério laboratorial. É bom a gente aqui se atentar para o tempo de coleta dessa amostra. Então, o paciente ele tem que estar entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas, sendo preferencialmente no 5º dia de coleta, tá? O pessoal, alguns estudos estão apontando para o 5º dia de coleta ser o melhor. Não que nos outros dias não vai ocorrer. O critério laboratorial também pode ser com teste imunológico, ou seja, um resultado reagente para IgG, IgA ou IgM, realizado pelos seguintes métodos. Então, pelo método ELISA, pelo método da imunocromatografia, que é o teste rápido que detecta os anticorpos, ou imunoensaio, que é o ECLIA. Pesquisa de antígeno, que a gente também pode fazer, né, para confirmar esse caso via laboratorial, que é o resultado reagente para SARS-CoV-2 pelo método da imunocromatografia, comumente em indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior. Então, ele não teve um resultado laboratorial anterior e foi reagente no IgG, ele pode ser considerado um critério laboratorial confirmatório. Bem, vamos aqui para os outros critérios, né? Nós temos o critério clínico epidemiológico, que são aqueles casos de síndrome respiratória, síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, com histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos seus sintomas, com um caso confirmado laboratorialmente por Covid-19. E para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. Então, eu sou um caso que tenho contato com uma pessoa dentro da minha casa ou no meu trabalho, que é um caso confirmado laboratorialmente para Covid-19, e eu não tenho, e apresentei os sintomas, e eu não tive como fazer a investigação laboratorial. Então, eu posso ser encerrado, sim, com o critério clínico epidemiológico. Ele tem a clínica da doença e ele tem o vínculo epidemiológico com o caso confirmado laboratorialmente. No caso do critério de confirmação por clínico-imagem, são aqueles casos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave ou ainda o óbito, né, pela síndrome respiratória aguda grave, que não foi possível confirmar ou detectar por critério laboratorial. E olha aqui a diferença, aqui é E, que apresente alterações tomográficas. Então, a gente, além de ter a sintomatologia da síndrome gripal ou da síndrome respiratória aguda grave, incluindo o óbito, que não foi possível confirmar ou descartar, ele tem que apresentar as alterações tomográficas, que são essas: a opacidade em vidro fosco periférico, bilateral, com ou sem consolidação de linhas intralobulares visíveis, pavimentação. Ou ainda, a opacidade de vidro fosco, multifocal de morfologia arredondada, com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis. E aí, ou outra possibilidade,
é ele ter o sinal de halo reverso ou outros achados de pneumonia em organização, observados anteriormente na doença. Então, eu espero que tenha ficado claro a diferença entre a gente utilizar o e o ou no caso de critérios de confirmação e critérios de descarte de casos. Por critério clínico, a gente vai utilizar, né, o caso de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave associado à anosmia ou a disgeusia agudas. Então, ou o paciente tem a anosmia ou ele tem a disgeusia agudas, sem outra causa pregressa e que não foi possível encerrar por outro critério de confirmação. O laboratorial em indivíduos assintomáticos, né? A gente tem visto muito falar na mídia sobre pacientes assintomáticos. Então, nós temos como detectar por biologia molecular, que é aquele resultado detectável para SARS-CoV-2, realizado pelo RT-PCR em tempo real, que é o SUAB. Então, o paciente está assintomático, mas passou por alguma triagem ou passou por algum campanha de testagem, né, como a gente está vendo muita testagem em massa, e que apresentou resultado detectável, então ele é sim, mesmo que assintomático no caso de Covid-19. E o resultado imunológico também, quando o reagente, o seu resultado IgG ou IgA, realizado pelos seguintes métodos, né, então o imunoensaio, o imunoenzimático, o ensaio imunoenzimático, e a imunocromatografia, que é o teste rápido para detecção de anticorpos. Nós vamos considerar como positivo o paciente assintomático com resultado de teste imunológico com o resultado reagente para o IgM e ou o IgA, tá bom?